Até reforçando aqui o tema, né, que a gente vai trazer hoje, a parte de ancestralidade, prosperidade. Então, é algo que às vezes a gente não faz ligação, né? Principalmente quando a gente está entrando nesse mundo do autoconhecimento, lei da atração, a gente acha que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Porém, tem tudo a ver uma coisa com a outra. E é um pouco sobre isso que a gente quer trazer para vocês. Então, a gente até, né, a gente conversou, vamos ser bem direto realmente ali. A Sandra está falando que mora no sul. Que legal, Sandra. Que cidade que você está? Conta pra gente. Né, tenho amigos queridos aí, gaúchos, né, tanto que estão aí, quanto aqui também na região que a gente mora. Tenho amigos queridos aí do sul. Então, é tudo muito conectado, pessoal, e é importante a gente ter essa consciência do quanto a ancestralidade influencia na nossa prosperidade. Já vou até, já começando aqui, né, Rita, aí dando um spoilerzinho para quem já está começando. Porque o que acontece? A nossa ancestralidade é o que nos traz a base do que a gente acredita, certo? Que são as famosas crenças. Então, se a gente aprendeu com os pais, com os avós, né? Quem teve a oportunidade de conhecer bisavós, né? Que a vida é uma luta, que a vida é difícil, né? Que eu tenho que ralar muito. Fica tudo muito pesado para o nosso dia a dia hoje, que é uma realidade diferente da deles. Né? Então, hoje, a gente já tem assim, muito mais oportunidades por conta até desse acesso que a gente tem, né? Que essa rede nos traz, de ter uma vida mais leve, vamos chamar assim. Né? E não significa, pessoal, que a gente não vai ter desafios. A gente tem. Né? Porém, o acesso ao autoconhecimento hoje é muito maior. E aí é isso que eu e a Renata trabalhamos, né? Nessas libertações de crenças, de pesos, de coisas que a gente carrega ainda no nosso DNA, que são pesadas para a gente poder entrar mais nesse fluxo do universo. Exatamente. Né? Então, pode falar, Rê. Pode falar? O que acontece? O que isso tem a ver com a prosperidade? Espera aí. Ô Pedro, fecha a porta aqui para mim. Ele entrou aqui no quarto, bateu um negócio e ele foi para lá e deixa a porta aberta. Então, o que acontece? O que tem a ver a ancestralidade com a prosperidade? É isso que a Cláudia falou. A gente traz, né? Tá aqui no nosso DNA, tá aqui nas nossas memórias, essa escassez, né? Então, se a gente não dá conta disso, a gente leva isso para frente para uma vida toda. Então, tudo é memória, tudo está gravado, tudo, os hábitos que a gente tem, né? Coisas que a gente faz, coisas que a gente fala, palavras que a gente fala, forma de falar, tudo, gente, está tudo linkado. E a prosperidade, né? Esse vínculo com a prosperidade ou com a escassez também é a mesma coisa. Então, a gente trabalha com isso, no grupo de Estrada da Prosperidade a gente está trabalhando isso muito, tá? A gente consegue verificar ali memórias de escassez. O que está causando a escassez na pessoa, né? A gente trabalha ali, a gente verifica a parte espiritual. Tem gente que não acredita, tá? Mas eu quero que vocês entendam aqui que nós temos outros corpos energéticos, né? Então, às vezes a gente fala assim, vamos fazer uma limpeza energética, vamos cuidar ali da parte espiritual, da parte física. A pessoa acha que é só dessa vida, não. A leitura é feita lá de trás. Lá de trás. E quando você consegue identificar, né, lá a raiz do problema, você já vai direto na raiz, você já elimina e você acaba tratando, vamos dizer assim, todo mundo. O bisavô, a avó, a mãe, o tio, todo mundo. Porque é como se realmente rompesse, né, esse laço com a escassez. Eu acho bem legal a gente falar aqui, nós, em outras vidas, ou até mesmo nessa, outra hora quando a gente vai dormir, nosso espírito sai do nosso corpo, a gente faz impactos de miséria e de escassez, de pobreza. A gente faz sim, inconscientemente, mas a gente faz. Então, se você não consegue identificar isso, né, de outras vidas, ou até mesmo dessa, inconscientemente, ou
com você mesmo. Você mesmo. Eu prometo pra mim que eu vou ser pobre pro resto da vida, vou viver na escassez pro resto da vida. E você não tem consciência disso, então o trabalho fica mais dificultoso, né? Porque a gente tem que entender de onde está vindo tudo isso. Não adianta a gente limpar ali só as bordas e o meio, o centro, que é onde está tudo ali concentrado, né? Então tem que sim tirar tudo isso para ver de onde veio, se realmente veio da ancestralidade. Eu tenho um exemplo aqui para dar da minha mãe, né? Eu repetia padrões da minha mãe de escassez em relação ao dinheiro. Então, todo o dinheiro que entrava, eu torrava. Porque minha mãe era assim. Então, assim, inconscientemente, né, eu fazia isso. E pra mim tava tudo bem. Eu achei, não, como assim? Né? O dinheiro não vem, o dinheiro não para na minha mão. Por que o dinheiro não para na minha mão? Porque eu precisava me auto-sabotar. Eu precisava encontrar uma forma. Tá alto aí o som, Cláudia? Não, Tá né? ok. Tá Tá. bom o som. Tá. Então, eu encontrava formas de me auto-sabotar inconscientemente. E eram, assim, coisas que padrões, né, de comportamentos que eu repetia ali da minha mãe, né? E com certeza minha mãe repetia com alguém, porque vai passando de geração em geração. Então, se isso se você não rompe, né, esse ciclo, você passa para frente, passa para os filhos, né? Aí, muita gente, assim, que eu vejo, né? A maioria, nossa, é muito consumidora. A gente já vive, assim, numa sociedade que é extremamente consumidora. Então, se você não cuida disso, não tem controle, realmente, você não vai sair desse nível de escassez nunca. Entendeu? Então, o que a Cláudia falou? É aquilo, tem que ir lá na raiz, lá atrás, arrancar de lá. Porque se você arranca aqui e ainda fica vestígio lá atrás, o negócio vai continuar. Porque você vai chegar uma hora na tua vida que você vai se auto-sabotar de novo. Quer complementar, Cláudia? Sim, sim, Rê. Até quando você no início começou a falar, você falou, talvez as pessoas não acreditem, né? Mas a gente tem aí os nossos corpos energéticos. E até, gente, se isso for muito para algumas pessoas, é simples, é só pensar na parte genética, né? Todo mundo sabe, ou grande parte da população sabe, que nós carregamos geneticamente todas as informações do nosso pai, da nossa mãe. Consequentemente, eu tenho informação dos avós, das bisavós, tataravós, porque um vai passando geneticamente para o outro. Então, mesmo que você não acredite ou não entenda, não conheça muito sobre esse lado mais energético da espiritualidade, é só a gente trazer, então, para a parte mais física, DNA, né? Para genética. Exato. Tanto só ela entrou, só ela, boa noite, bem-vinda, né? Tanto é que, prestem aí atenção vocês, o quanto de coisa que você já se pegou repetindo ou tendo comportamentos iguais ao seu pai ou à sua mãe, ou alguma pessoa muito próxima que você foi criado lá na infância, um tio mais próximo, ou muitas vezes, né, as crianças são deixadas com avô, com a avó, para os pais irem trabalhar. Então, observa isso e vão colocando aqui pra gente no comentário se você se lembra de alguma coisa que você hoje se pega repetindo, algum desses padrões que você fala. Por exemplo, a vida é uma luta, a vida é uma batalha, né? Eu até, quando a gente estava conversando aqui antes da live, pessoal, eu falei para Rê, né, sobre esses termos mais falados, aquela também, né? Deus ajuda quem cedo madruga, ou seja, se você trabalha no horário noturno e dorme até meio-dia, 1 hora, você é vagabundo? Né? Então... Tira isso, gente. Tira. Isso daí é totalmente errado. Como assim? Exato. Então, são coisas, gente, que podem parecer assim bobas, né? Que a gente nem se dá conta de que fala, que repete, mas são as crenças. E talvez para quem nunca ouviu aqui, porque eu estou vendo, né, uns nomezinhos novos aí subindo, crença é tudo que você acredita. Ponto final. Sejam coisas legais ou não. Ó, a Sandra está colocando ali, ó, dinheiro é sujo. Não, né? Por quê? Porque tem bactérias. Então, menino, não põe a mão no dinheiro porque dinheiro é sujo. Vai lavar a mão. Só que quando a gente faz isso, a gente está repelindo a energia do dinheiro. Tá, tudo bem, a gente sabe que tem umas bactérias ali. Só que se você agora, olha só, 2023, você entra no shopping, aí você coloca a mão
na rolante lá da escada rolante, vai me dizer que lá também não tem bactérias? Não é, gente? Então são coisas que a gente vai no piloto automático e nem se dá conta que estamos repelindo essa energia por conta dessas crenças ancestrais que a gente ouviu, que a gente repete e quem tem filho passa adiante. Passa. Se não tomar atenção, você está passando a mesma coisa adiante para o seu filho. Tá? Gente, tá fazendo sentido? Coloca aqui pra gente. Até vou pedir uma coisinha, Rê, eu já te passo. Faz assim, ó, pessoal. Se tiver fazendo sentido isso que a gente está procurando trazer e explicar para vocês, pensem em uma, duas pessoas no máximo, que vocês falam, putz, é legal essa pessoa ouvir isso, ela se interessa por isso, e aperta ali no aviãozinho e manda para essas pessoas. Não é para todo mundo não, viu, gente? Porque muita gente não acredita nisso. Então, pensa naquela uma ou duas pessoas, que eu sei que você conhece aí, né? Que estão interessadas em se abrir, em saber mais. Manda essa live, porque a gente ainda vai trazer muita coisa aqui, tá? A Santa também está conquistando, ó. Conquistar as coisas só com sacrifício, né? Então, é isso. Tem que ter sacrifício, tem que ser duro, tem que ser ralado. Não, gente. Não precisa ser assim. Isso está no inconsciente coletivo, né? O que é inconsciente coletivo? É a massa toda tá envolvida nessa crença, né? Porque você viu como que bate aqui umas coisas que a gente coloca, todo mundo começa a falar, não, o dinheiro é sujo. Todo mundo, gente, já escutou isso um dia na vida. Então, no inconsciente coletivo, ou seja, a massa inteira está envolvida nessa crença de que o dinheiro é sujo, de que tem que acordar 5 horas da manhã, que tudo tem que ser difícil, tem que ter o sacrifício. Então, percebe que não é uma coisa de agora, é lá de trás. É lá de trás, porque tudo antigamente era muito sofrido, né, Alari? Trabalhar duro, sim, tem que trabalhar duro, né? Dinheiro não dá em árvore. Minha sogra fala isso até hoje com meus filhos, mas aí a hora que ela fala, eu já puxo ele no cantinho e fala cancelado, cancelado, cancelado. Aí meu marido até às vezes briga comigo, você fica falando menino, que isso aqui lá, de dinheiro. Eu falo mesmo pra ele, porque eu quero que ele tenha uma mente próspera. Eu não vou ficar falando pro menino que as coisas são difíceis, não vou ficar alimentando a mente dele, né? Fizeram isso comigo, né? Eu falava isso daí, achava que pra mim, vamos para a luta. Olha lá, não presta varrer à noite, que alguém da família morre. Mas, gente, é isso aí. Você imagina. Não, olha outras coisas que não tem a ver com dinheiro, mas eu vou falar aqui. Quando a mulher tá menstruada, não pode lavar o cabelo. Você já escutou isso? Já escutou? Sabe? Olha as coisas de crenças lá de trás. Eu não sei se vier alguma coisa aí pra vocês, gente. Traz aqui pra gente lembrar dessas coisas que a gente ouvia da avó, bisavó. Coloca aí. Aí a gente vem pro mundo real agora, aqui, do jeito que a gente tá nessa tecnologia, a gente escuta isso daí, né? A gente dá risada. Tem muita gente, pessoas que não tem muita informação e continua ainda, né? A maioria levando, assim, esse tipo de crença para frente. Mas quando você tem as pessoas que estão mais aqui envolvidas na informação, não tem mais como, não é permitido que se pense dessa forma. Antigamente não se tinha informação, mas hoje tem. Pobre perde. Exato. Olha, essa daí eu não conhecia só. Ela colocou aqui, ó. Quando estiver, né, no caso a mulher, quando estiver menstruada, não pode mexer nas plantas, não pode deixar o chinelo virado para cima que não presta. Tá vendo? Gente, dinheiro manda comprar, gente. Você vai lá, você compra seu carro, compra sua casa. Esse negócio que eu não sei quem que escreveu aqui, pé de chinelo. Minha mãe fala até hoje, é um pé de chinelo. Você é pobre, né? Lá, não deixa o quê? O chinelo virado para cima. Você acredita, gente, que olha, às vezes eu vejo um chinelo virado de assim para baixo. Às vezes eu olho assim e falo, gente, eu não posso. Mas não é automático, a gente vai lá e arruma. Você acha que o chinelo tá virado? Olha aquela coisa. Gente,
olha, se a gente trazendo agora aqui para cá, a gente tá falando de dinheiro, mas a gente entrando com outros, né, em outros assuntos, cara, é muito, tipo, ancestral. É lá do tempo do Neandertal, lá. Exato. Gente, e de novo, olha lá, só, ela tá muito no automático, que é o tal do consciente coletivo que a gente fala aqui. Então, a gente repete, gente, não sabe nem por que tá falando, tá repetindo. Verdade. Entendeu? Aquele, Isso a história do homem do saco. Que... Não é? Gente, da onde que surgiu isso? Só pra colocar medo nas crianças. Essa foi ótima, do homem do dente. Quem aqui já escutou do homem do saco? Pelo amor de Deus. Homem do Coloca eu aí. Coloca eu. Levanta a mãozinha, põe foguinho, o que vocês quiserem aí. Eu tô revivendo lá. O homem do saco foi o melhor. Aí você morria de medo, achando que o homem do saco ia virar a esquina pra vir te pegar. Faz o homem do saco. Então, gente, assim, claro, a gente ri, né, se diverte, porque hoje a gente sabe que isso é uma besteira, mas, na verdade, isso está conectado com as crenças ancestrais que a gente traz, carrega, repete padrão, e isso tudo mexe na nossa frequência vibracional, que está conectada com a prosperidade. As meninas estão respondendo, eu ali, ó, tá subindo. Porque é assim. Aí a gente fica repetindo esse padrão de escassez, não sabe nem por quê, nem nunca se questionou. Então, uma dica, né, já começar aqui com o pessoal, se questionem. Se você fala, por exemplo, essas gírias, né, esses ditados, pare, que sentido que isso tem? Por que eu estou repetindo isso? Que sensação, gente, presta atenção aqui. Que sensação, que sentimento que te traz esse tipo de coisa? Né? Que nem fala assim, a vida é uma batalha, estou indo para o campo de batalha. Ou então aquela, eu tenho que matar um leão por dia. Gente. Nossa, isso aí ainda é muito falado, hein? Isso daí é muito falado ainda. Exatamente. Quem aqui, gente, ainda fala ou já ouviu com frequência essa tal de eu tenho que matar um leão por dia? Então, você vai ficar guerreando, meu querido, até quando em pleno 2023? Então, esse daí, eu tava rindo aqui agora do homem do saco. Gente, o que causava em você, desde pequeno e no inconsciente? Medo, né? Então, a mãe falava, a avó falava, alguém lá de trás falava, o homem do saco vai te pegar. Gente, já te causava medo e um trauma, é um trauma. E aí, e o medo é o quê? O medo na tabela de emoções, na tabela de frequência de emoções, está lá embaixo. Então, o medo, ele traz a escassez. Ele te paralisa. Ele não deixa você enxergar adiante. Ele te limita, né? O que paralisa o ser humano? É o medo. Quando vai aí fazer greve de gasolina aí, de caminhão, o pessoal vai fazer o quê? Faz aquelas filas quilométricas no frente ao posto de gasolina. Por quê? Porque de medo, é um medo, aí medo, a falta, vou ficar sem, porque isso daí já foi colocado lá de trás, lá de quando você era criança, e outra, se veio de outras vidas, pior ainda. Então, o medo, ele paralisa. Outro dia eu falei aqui, não sei o que teve da última vez aí, foi greve da Covid, acho, né? O pessoal estava no mercado comprando quilos e quilos de papel higiênico. Não entendi. Gente, eu não entendi essa parte também, porque eu falei, mas gente, é uma assim, até então estava no comecinho, então a gente não tinha muita informação, e eu pensava comigo, mas gente, é uma gripe, né, algo mais forte, mas será que dá dor de barriga, né, para não falar outra coisa ali? Porque qual que é o motivo? Né? Aí você vai ver, tá linkado lá com... Porque assim, gente, o sentimento de medo, ele é um sentimento de medo. Lógico, tem momentos e coisas que acontecem na sua vida que você sente mais medo do que e outros menos medo. Mas o sentimento de medo, ele é um só, é uma memória que tem dentro de você. Então essa memória, ela é colocada lá na tua mente inconsciente, lá de trás, por alguém. E você vem trazendo, e acontece alguma coisa na tua vida, opa, sentiu medo, paralisa.
Entendeu? E aí você baixa a sua vibração, sua frequência, a prosperidade está aqui em cima e o medo está aqui em cima, está aqui embaixo. Então não entra em ressonância. Entendeu? E aí você vai assim pro resto da vida. Então, se você não entende, nossa, caramba, é verdade, eu escutava, eu já sentia medo lá atrás, porque alguém falava alguma coisa para mim. Então, veio, isso só foi alimentado cada vez mais. É como se assim, vai alimentando. Tá uma bolinha desse tamanho, uma bolinha desse tamanho. Vai aumentando, aumentando. E cada vez que você vai levando mais para frente, vai aumentando cada vez mais. O quê? O que a Tânia colocou? Oiê, quero participar, é isso, Tânia? Coloca aí pra gente isso. Vai colocando nos comentários aí, gente. E se tá fazendo sentido, e se vocês se lembram aí dentro de vocês, que nem a Rita tá trazendo essa parte do medo, do que a gente repete e sente esse medo, até mesmo de forma inconsciente. E isso nos bloqueia, porque a gente fica ali embaixo. Lembra que a gente já mostrou aqui algumas vezes aquela escala de frequência das emoções? Então a gente fica lá embaixo, vibrando no medo, na apatia, na culpa, na vergonha. E aí, como que você quer ser próspero se você está vibrando lá embaixo? Entendeu? Não vai chegar a prosperidade em você, meu amiguinho. Aí a vida vai ficar mais difícil, mais luta e mais batalha. Porque a pessoa fala, Cláudia, depois aí por isso que a gente lá no grupo Destrava, né? A gente tem um grupo que está trabalhando essas frequências para sair dessa escassez e elevar cada vez mais na conexão com a prosperidade, que a gente puxa ali as orelhinhas, né? Fica pedindo para o pessoal, gente, mantenha a frequência elevada, se conecta com a gratidão, com a alegria, com a coragem, porque é diário, gente. As coisas ao nosso redor vão continuar acontecendo. Agora, como que você lida com aquilo é que são elas. Então, é o vigiar e orar e vigiar, 25 horas do seu dia. Exatamente. Porque eu ia comentar aqui. Ah, mas eu não tive uma infância feliz, alegre, né, e tudo mais. E aí nunca faltou dinheiro. A gente fala de prosperidade aqui, não é só o lado material. É tudo, como um todo, tá? E aí nunca faltou dinheiro, tananã, e sempre fui todo mundo feliz, mas eu ainda sinto medo, né? E aí você chega lá e fala, nossa, mas por que eu sinto medo? Eu tive uma infância, né, feliz, alegre, foi tudo tão normal. Então, foram colocadas coisas ali, coisas tão bestas como essa que a gente está falando aqui do homem do saco, que isso aqui ficou na minha memória por muito tempo. Porque eu tinha medo, porque minha mãe falava pra mim, eu escutava minha mãe falando, o homem do saco vai te pegar. Ou seja, eu não podia fazer nada. Outra coisa que também eu escutava muito, você não tem temor a Deus. Minha mãe fala até hoje, você não tem temor a Deus, não. Como assim eu tenho que sentir medo de Deus, né? Quem que tá colocando aqui? É uma pessoa pedindo ajuda aqui. Tá. Depois a gente no privado. Tá. Então é aquilo, gente. A gente vem trazendo lá de trás e eu falando, não, minha vida foi uma maravilha, mas foi colocada uma coisa lá atrás que eu nem sabia que tinha sido colocado e tá acionando o gatilho agora hoje na minha vida adulta e eu não tenho prosperidade nos meus relacionamentos, né? A minha saúde não é uma saúde boa, não tem prosperidade na minha saúde. Então, são todas as áreas da sua vida. A gente não tá falando aqui só do material, né? Porque o medo ele pode aparecer em qualquer área, o medo de se relacionar com alguém, o medo de ficar doente, né? O medo de não ter, de faltar. E é isso, que paralisa o ser humano é o medo. E vem lá de trás, gente, vem lá de trás. Exato. Até complementando desses medos que você está citando, na maioria das vezes, muitos de nós temos no inconsciente o medo do sucesso. Entendeu? E aí é tão inconsciente que se eu falo isso para vocês, você fala, como assim, Cláudia, vou ter medo do sucesso? Como pode isso? Só que se a gente faz um teste ali, a gente tem um teste que a gente faz energético que a gente consegue identificar se eu tenho ou não aquela informação do sistema, né? É um teste da cinesiologia. E aí, quando eu vou fazer esse teste, é claro que conscientemente eu falo, imagina, gente, coisa besta é essa? Só que isso está nas suas células, no seu DNA. E sabe por quê? Porque as pessoas estão tão acostumadas com essas dificuldades e com o fracasso que é um lugar que a pessoa já está acostumado. Mas e se
alcançar o sucesso, onde que eu posso parar se eu tiver sucesso? Eu acho que eu tinha, assim, um pouco desse medo, Eu também. né? Porque eu lembro que eu falei pra você assim, nossa, Cláudia, eu nunca fiz live, eu tenho muito medo, né? Medo, sei lá, não sei, tinha muito medo, né? De me aparecer, me expor. E as pessoas falavam assim pra mim, nossa, mas você não parece que tem esse medo, né? Porque assim, o meu ascendente é leão. O seu signo é de leão, né? E o meu ascendente é leão, então leão que tá lá, ó, né? E aí, eu sou também de Áries, o signo é Áries, ascendente é leão. Então não era pra eu ser assim, né? Então, assim, eu sou muito agitada, eu gosto de. Sou falante, quando eu começo a falar, às vezes eu até falo com a Cláudia. Cláudia, fala pra eu parar, porque às vezes eu começo a falar, e aí eu, tipo, desenvergo de falar. Mas Ele tem porque eu não percebo, de dar uma cortada. Mas assim, gente, eu tava me auto-sabotando. Porque depois que eu comecei a fazer as lives, comecei a fazer os vídeos aqui no meu canal do YouTube, no Instagram e tudo mais, isso foi que, como se fosse apagando dentro de mim esse medo. Porque eu enfrentei, eu não abaixei a cabeça para ele. Eu descobri que eu tinha ele dentro de mim, tá? E, gente, esse medo que eu tinha dentro de mim não é de agora, não é um medo que eu tenho de aparecer agora, é um medo de um trauma que eu tive na minha infância, né? Eu tive um trauma na minha infância com o relacionamento dos meus pais, foi bastante difícil, né? E o medo foi colocado ali, talvez antes disso tudo, em outras vidas, foi colocado o medo ali, com certeza. E eu vim trazendo. Eu trouxe o medo pro meu relacionamento, meu casamento. Eu trouxe o medo pro meu fracasso financeiro, né? Qualquer coisa, a gente traz, eu trouxe tudo isso. Só que como eu descobri nesse processo de autoconhecimento, eu fui trabalhando isso, falando, não posso deixar isso ser mais forte do que eu. Como assim? Né? Então eu venho trabalhando isso. Gente, eu ainda sinto medo. Quem nunca não sente? A gente não é perfeito. Mas quando você reconhece que você tem ele, da onde veio, da onde brotou, né? Quem que colocou, quais são os padrões de comportamento que você está repetindo ali, você consegue identificar, você fala, opa, isso aqui não é meu. Colocaram aqui, mas não está dentro de mim, mas não é meu. E você começa a se trabalhar, e você começa a enfrentar. E ele vai se diminuindo dentro de você. Entendeu? Mas se a gente continuar deixando que esse sentimento de medo tome conta de nós, a gente não faz nada. A gente tem medo de avançar, a gente tem medo de prosperar. Como que vai ser? Que nem a Cláudia falou do sucesso. Cara, como que vai ser? Hoje não, hoje nas minhas meditações, cara, eu já me visualizo ali com milhões de inscritos no meu canal do YouTube. Eu já me visualizo com milhões de seguidores no meu Instagram. Sabe? Porque eu quero, porque eu nasci para ajudar pessoas. E a Cláudia foi uma pessoa que me ajudou muito a enfrentar isso. Né? Porque ela falou, vamos aqui, vamos fazer a primeira live. Se não fosse ela, eu não, acho que eu nem estava aqui. Eu ainda estaria pensando se eu ia fazer ou não. Então, olha o que está se tornando. A gente está ajudando muita gente. Né? Porque a gente está se descobrindo e ajudando as pessoas a se encontrarem também. Nossa, que bonito isso que eu falei. Né? Arrasou. Mas é isso, gente, é isso. E é tão inconsciente que a gente não se dá conta. Então, essa parte do medo, o medo, vamos lá, é um dos sentimentos humanos que a gente não tem como eliminar 100%. Porque o medo, ele tem ali no nosso instinto de sobrevivência. Ele fica guardado, gente, na nossa parte do cérebro mais ancestral, que é a parte que a gente chama de cérebro reptiliano. Então, é muito ancestral, gente. A gente está falando dos neandertais, lá do tempo das cavernas, porque é um instinto de sobrevivência mesmo. Acontece que, embora eu não possa, e na verdade nem precisa, né, eliminar 100% do medo, a gente está aqui também nesse planeta para aprender a lidar com esse sentimento e viver sem permitir que ele nos paralise. Então, se assim, pensa aí, eu quero que vocês respondam aqui para mim. Alguém tem algum medo que percebe que paralisa de fazer algo, qualquer coisa? Dirigir, por exemplo. Eu conheço várias pessoas que têm muito medo de dirigir e nem nunca tentaram. Nem nunca aconteceu nada, assim, sabe? Ah, eu estava dirigindo e bati. Nada. Mas tem aquele medo. E mesmo quando acontece isso, você tirou... Gente, vamos lá, né? Alguém aqui que dirige, nasceu sabendo dirigir? Fala pra mim.
né? O seu carro nunca morreu. Você nunca, Nossa, né, nunca fez ralou. nunca fechou ninguém porque não deu conta de olhar todos os espelhos e retrovisores, né? Você já nasceu perfeito dirigindo. Então, no começo, gente, quando a gente começa a dirigir, e eu tô falando isso porque eu era uma pessoa que eu tinha muito medo de dirigir. Muito, muito. Então, eu tirei minha carta, já um pouco mais velha, acho que eu tinha uns 24, 25 anos quando eu tirei minha carta. Só que eu não dirigi, porque eu tinha, assim, eu não queria pegar o carro do meu pai, porque eu tinha medo de bater, acontecer alguma coisa, carro dos outros, sabe? Ai, não quero, né? Uhum. E aí fiquei sem dirigir um tempão, a carteira até venceu, expirou aquela coisa toda, né? Renovei e tal, mas sem dirigir. E aí, quando eu decidi comprar meu carro mais pra frente, eu falei, gente, eu vou dirigir de qualquer forma, não tô nem aí. Então, o que que eu fiz? Aquelas aulas, né, para pessoas habilitadas, sem vergonha nenhuma de falar, que eu já não dirigia há tanto tempo que eu não lembrava de mais nada, né? Fiz, eu acho que umas 8, 10 aulas para habilitados. E, claro, é uma outra coisa, né? Quando você está com um instrutor que está dando aula para habilitados, não fica só na primeira, segunda, não. Ele te põe na rua e você vai viver o dia a dia, né? Então, eu super indico. Se está com medo e você, que nem se você já tem carta, faz as aulas para pessoas já habilitadas. Porque aí sim que você vai andar de verdade nas ruas com alguém que pode te ajudar. Porque não adianta também você chamar alguém conhecido, um marido, um esposo, um irmão, que não tem Ah, paciência. Porque não, não isso tem só vai te paciência. atrapalhar mais. Tá? Não. Eu, quando Aí eu eu fiz. peguei o carro, eu ralei a lateral direita. Primeira vez. Mas eu fui. Exato. É isso. E aí eu fiz as aulas, eu comprei o meu carro, eu falei, agora então eu vou dirigir. Gente, vocês acham que, assim, gente, eu fiquei uma semana tendo dor de barriga antes de pegar no carro. Sério, Rê. Uma Imagina. semana que me dava dor de barriga, mas eu pensava, eu vou dirigir. Porque eu tenho direito, eu comprei meu carro. Minha carta tá em dia, por que que eu não posso dirigir? E carro morria, eu cantava pneu na subida. Tudo. Ainda canto de vez em quando. Rezava para não parar na subida, né? Para puxar o freio de mão, pro carro para trás. Quem nunca, gente? Quem nunca? Nossa! Oh, Michael, boa noite, Exatamente. Michael. Né? Eu Então, quando eu peguei, eu quando eu peguei meu primeiro carro, eu não montei com a minha mãe, né? Eu sempre fui assim, muito educada e fui e fiz. Peguei, comprei meu carro e aí cheguei em casa buzinando. Eu tinha 18 anos. Meu primeiro carro era um Corsa. Aí, todo mundo, o que é isso? Aí eu falei, meu, eu comprei. Minha mãe, eu comprei. Ela, nossa, não fala nada. E vim dirigindo lá, nunca tinha, assim, as aulas que eu tinha feito era na autoescola. Eu nunca tinha pego depois nenhum carro, né? E aí eu vim sou que dirigindo, corajosa. parei numa avenida extremamente movimentada, lá no meio, todo mundo buzinando, horário de pico, e eu lá no meio do carro morrendo. Aí lembro de uma vez também, eu fui trabalhar, falei, vou trabalhava na Faria Lima, lá em São Paulo. Fui virar assim no estacionamento, só que eu não calculei certo. A hora que eu fui virar assim, tinha uma parede assim, ralei a lateral inteirinha. Mas eu fui, gente, eu não deixei o medo me atrapalhar. Eu não deixei, porque se, o medo, ele te impede. Olha como que é, olha para onde a gente trouxe a história, né? Que a gente veio lá de trás, lá da ancestralidade, né? E trouxe agora para cá, para nossa vida, que é agora. O medo sempre existiu, o medo ele está no inconsciente coletivo. O que é inconsciente coletivo? É como se fosse uma energia envolvendo todas as pessoas que existem aqui no planeta Terra com aquela mesma consciência, por exemplo, medo, escassez, porque é a massa, né? Então é uma energia extremamente forte, uma egrégora muito forte. Egrégora não é só uma egrégora de positiva, existem egrégoras também de energias negativas, energias densas. E a massa, ela vive no medo, vive na escassez, vive na falta. Então, se você já tem ali alguma experiência, vai acionar ali na sua mente inconsciente, opa, vai te travar. Vibrou no medo, você pode ter certeza que é escassez na certa. Não tem como. Uhum. Quem que escreveu aqui? O medo tem impedido. A Cristina, o medo tem me impedido de fazer diversas coisas hoje em dia. Então, Cris, Sim. você precisa olhar para isso, porque senão você vai continuar se paralisando até quando? Olha o tanto de coisa, porque ele vai, é assim, vai virando uma bola de neve.
a bola de neve ela vai rolando e vai aumentando, certo? Então, esses medos que hoje te impedem, pode ter certeza que se você não olhar para eles, não cuidar disso, eles vão continuar te paralisando. Esse exemplo que a gente está dando aqui do dirigir, que nem a Renata, pelo jeito, ela não tinha medo. Ela, assim, ela até tinha, mas ela meteu as caras e foi. Eu fiz aula, meti as caras também e não estava nem aí, né? Também bati carro no começo, aquela coisa toda, mas eu não permiti, gente, me paralisar. Tanto é que eu bati o carro num dia, no outro, meu pai falou assim, ai, deixa o carro aí que amanhã eu já mando para arrumar. Aí eu falei, não, amanhã eu vou dirigindo para o trabalho, tá? Era só um pouquinho, sabe? Só uma amassadinha, assim, bem pouquinho. Aí eu falei, não, eu vou dirigindo para o trabalho amanhã. Porque eu sei que se eu tivesse deixado o carro na garagem, eu não ia pegar de novo. Entendeu? Então é assim, ó. Se você tá com medo, você tem que fazer cara de coragem com medo mesmo. Ai, não dou conta. Claro, então procura ajuda, né? Eu e a Renata, a gente tá o quê? Ajudando as pessoas lá nesse grupo a se desbloquearem de um monte de medos, de, sabe, ultrapassarem os seus limites também. Porque isso é a prosperidade. A gente deixar esses medos de lado e acessar coisas que a gente, que nem fala, ai gente, mas dirigir é tão bobo, como assim alguém pode ter medo? Um monte de gente, eu conheço um monte de gente que tem medo de dirigir. E se a gente traz para as crenças que a gente estava falando no início, né, esses ditados, tudo, nós, por exemplo, mulheres, ai, porque é mulher no volante, perigo constante. Nossa, mulher nasceu para botar fogão. Exato. Olha, gente, pelo amor de Deus, que isso? Deixa eu contar uma coisa bem breve aqui, né, para ilustrar para o pessoal essa coisa do dirigir. A minha mãe, ela foi tirar a carta dela com 40 anos. Olha, mas tirou. Exatamente. Agora ela quase nunca, assim, faz bastante tempo, né, não dirige. Ela tá com mais de 70, né, tá sempre com meu pai, ele dirige e tal. Mas para ficar de exemplo para vocês, ela foi tirar a carta dela e ela dirigia, viu? Levava a gente e tal, aquela coisa toda, né? Então, é isso, gente. Sempre é tempo. Antes tarde do que nunca. E tem um processo, assim, gente, não é que amanhã você vai lá, ninguém tá em desespero aqui, mas tem um processo, que nem a mãe da Cláudia, 40 anos, tem um processo, né? Agora, há quanto tempo atrás isso aconteceu? Agora não, agora é tudo muito mais fácil, né? Tem essas aulas aí pra gente que já é habilitada e tem medo. Sim. E é normal, gente. O medo, ele precisa existir. Não é que tem que anular o medo da tua vida. Ele precisa existir, porque senão, se fosse assim, todo mundo ia sair matando todo mundo. Ele tem que existir, né? Mas, assim, moderadamente. Tudo que é demais atrapalha, tudo que é de menos atrapalha. Tem que sempre o caminho do meio, né? Então, você tem que observar a sua vida, os seus pensamentos. Ah, que eu tenho medo disso, cara. É normal eu ter tanto medo disso? O que está provocando isso em mim? Lá no grupo do Destrava, o que a gente faz lá? Acho que eu nem cheguei a comentar aqui, né? A gente trabalha com um grupo de pessoas para destravar a prosperidade. Destravar a prosperidade também é destravar o medo. Destravar os bloqueios emocionais. Porque o medo, ele está ali, no emocional. Então, a gente está desbloqueando, né, o emocional de todo mundo para quê? Para a vida andar para frente, para prosperar. E a gente está tendo ali resultados maravilhosos e muito rápido, né? Porque é quântico, a gente trabalha com terapias quânticas, né? A gente usa um equipamento também, para quem ainda não escutou aqui sobre isso em outra live. A gente usa um equipamento, esse equipamento ele consegue identificar o que está causando ali a escassez na tua vida. Se vem lá de trás, né? Se essa escassez ela está vindo da ancestralidade, está vindo do espiritual, está vindo de influências, energias negativas, está vindo de memórias de medo, de dor, sofrimento, de trauma e tudo mais. Então a gente identifica isso e faz um trabalho em cima disso. Então a gente tem que. Não adianta a gente ir lá e ficar ajudando as pessoas, fazendo exercícios e tudo mais, para as pessoas, né, prosperarem. A gente vai prosperar sim, mas se a gente não cuidar disso, que está lá atrás, o negócio volta. Lá na frente, daqui 2, 3 meses, vai voltar. Por quê? Porque não foi aquela ferida lá de trás, ela não foi cuidada, ela não foi vista, não foi observada. Entendeu? Fala aí, Cláudia. Exatamente. Até tem algumas pessoas que estão aqui assistindo que estão nesse grupo. Coloca um eu aí, pessoal. Se quiser até colocar algum comentário de como está sendo,
para as pessoas que estão entrando saberem, né, que a gente está com o grupo desde o dia 11 de junho, né, está completando aí esses 20 dias, já completou, na verdade, mas a gente está muito profundo, gente. Por quê? A gente vai na origem das questões, por meio, né, ali de todo o trabalho que a gente está fazendo, né, livros que a gente está indicando, trabalhos interiores que a gente está colocando para as pessoas, além do equipamento que trabalha no nosso campo energético, né, que é o nosso campo morfogenético também, né? Ah, a Jussara, ela está com o da empresa, por isso que eu não reconheci você, Jussara. Ela está com o Insta da empresa. Né? Então, olha lá, a Cris, que entrou aí essa semana, né? Então, é isso, pessoal. O trabalho interior, e por que esse tema, né? Percebe como vão se encaixando as pecinhas? Ancestralidade. Nós somos formados, a grande parte do que a gente pensa e acredita, pelas memórias ancestrais. Então, se eu não olho para isso, para essa ancestralidade, eu posso correr o risco de me manter nesse mesmo padrão. Pode ser de medo, de escassez, de dor, de sofrimento. Então, é importante que você olhe para isso. A gente não é um ponto isolado no universo, gente. Está tudo conectado. Mesmo a gente aqui, ó, que não tem grau de parentesco, nós ainda assim continuamos conectados. Imagina você tendo. Sim. Já está dentro daquela energia lá, dentro da energia da massa. Vai. O planeta fala que 99% está dentro dessa energia de medo, de escassez, da falta. Dá para observar nitidamente quando a gente tem uma greve de caminhão aí, né? Os povos ficam desesperados, porque é medo da falta, escassez, tá vibrando na escassez, né? Nem dá conta disso, tá tão automático. Exato. Aí, linkando com isso, a falta, que aí você entra o quê? No modo egoístico de ser. Né? Então, assim, deixa eu lá logo garantir o meu, porque se faltar, então, que nem você lembrou quando começou a Covid, que a gente não achava papel higiênico nos mercados. Gente, fala para mim, por que você precisa comprar 20 pacotes fechados de papel higiênico, se era, claro, eu sei que foi sério, né? Eu também tive perda na Covid, não estou menosprezando de forma alguma, mas não tinha sentido nenhum por conta do medo das pessoas. E aí você vai lá, lota o seu carrinho de um monte de coisa, então você está pensando só em você. Você está vibrando na falta, sendo egoísta, vibrando no medo. O que mais você quer, gente? Quer que a sua frequência fique aonde? Lá no pé. Existe uma tabela de frequência, a gente nem precisa dessa tabela de frequência, é só pensar, né? Uma pessoa próspera, uma pessoa que tem dinheiro, uma pessoa que tem saúde, uma pessoa que tem amor próprio, relacionamento saudável, enfim, tudo isso, ela tá vibrando aonde? Ela tá lá em cima. Aí ela pega uma pessoa que tá lá embaixo, vibrando lá embaixo, na vitimização. Como é que você quer alcançar lá? Não alcança. E para você alcançar, você precisa sim fazer uma reforma íntima. É aquilo que a gente fala para todo mundo do grupo do Destrava. A gente está trabalhando sim aqui memórias de escassez e tudo mais, mas é um trabalho para a vida toda. Não é assim, vou fazer 2 meses e vou largar. Pronto, minha vida está resolvida. Não, são coisas lá de sei quantos mil anos atrás. Você acha que a tua vida vai ser resolvida em 8 semanas, em 2 meses? Nunca vai ser resolvida em 2 meses. Se fosse assim, me fala onde que é, que eu também quero ir lá. Com certeza, a gente está no mínimo há 10 anos de forma consciente nisso, né? Sim, exatamente. Então, assim, as pessoas elas estão muito no imediatismo. Eu quero que a minha vida seja resolvida agora. Por quê? Porque a gente está na internet. Na internet a gente fica o dia inteiro. É tudo muito rápido, né? Não tem tempo nem de pensar, é tudo muito rápido. Você vai lá, quer fazer alguma coisa, aperta 3 botãozinhos lá e o negócio já acontece, a mágica acontece. Só que quando você vem para fora da internet, a sua vida real, ela não é assim. Aqui na terceira dimensão é tudo muito demorado. Principalmente se você demorar muito para olhar para dentro. Se você demorar muito para se autoconhecer. Aí o negócio realmente vem em passos de lesma. Porque não acontece.
Então, é o autoconhecimento. Perceba o que você está vibrando. Nossa, estou vibrando no medo, estou vibrando na escassez. Como é que eu quero atrair prosperidade e dinheiro se eu estou vibrando nisso? É só você perceber. O que você está sentindo agora? Percebe que o seu sentimento hoje é de medo, né? É de escassez, da falta. É isso que você está atraindo. A gente vive num campo, nós somos seres energéticos. A gente atrai o que a gente vibra. Então, a gente mandou essa frequência, é o que vai voltar. Os problemas que a gente tem na nossa vida, a gente vive no universo, que o universo ele precisa estar em equilíbrio. Aí você fala, nossa, mas eu tô pensando positivo, eu tô fazendo isso, tô fazendo aquilo outro, e minha vida tá uma bosta, né? É só problema atrás de problema, não tem dinheiro, é escassez. Aí você tá ali, né, no externo, falando que você tá pensando positivo, e no teu consciente tem um monte de memória e de lixo emocional que você não tratou ainda. Você tá olhando só no externo, não, mas eu tô pensando positivo, eu tô fazendo meditação, tá? Mas e dentro? Você olhou pra dentro, ver o que tem lá dentro? Externo, gente, o seu externo é o reflexo do que você tem dentro de você. É isso. E ponto. Olha pra tua vida agora. Tá um caos? Dentro de você tá um caos. Olha pra tua vida agora. Só tá na falta, na escassez? Então, dentro de você, só tá na falta, na escassez de alguma coisa que você não percebeu ainda. Você tem que se autoanalisar para verificar o que falta dentro de você. O que tá faltando? O que você quer lá fora? Pô, eu quero dinheiro, eu quero felicidade, eu quero alegria. Você tem a felicidade e alegria dentro de você? Se você não tiver alegria e felicidade dentro de você, você não vai ter fora nunca. Nunca. Não vai manifestar. Você vai manifestar mais a escassez. Você está manifestando o que você tem dentro de você. Sua vida está um caos porque dentro de você está um caos. Exato. Não é, Cláudia? Com certeza, porque é um reflexo. O que está dentro é o que a gente vai emanar. Consequentemente, se eu emanei aquilo para o universo, é mais daquilo que ele vai me mandar. Presta atenção, gente. Para o universo não existe bom e mal, certo e errado. Existe energia. Existem frequências energéticas. Então, tudo aquilo que a gente emana vai voltar de alguma maneira para a gente. Pode não ser amanhã, depois de amanhã, daqui um ano, mas aquela energia, de alguma maneira, ela vai voltar para você. E aí é uma coisa que a gente pega muito no pé lá no grupo, né, Rê? Gente, presta atenção no que vocês estão vibrando. Vamos levar, né? Ó, a Cris está colocando como mudar essa energia através de meditação é uma das maneiras, Cris. É uma das formas. Porque quando a gente medita, e existem várias técnicas, né? A gente trabalha com algumas, a meditação, o que é? É a gente aprender a silenciar essa mente, esses 500 mil macaquinhos que ficam pulando aqui, que nem enlouquecidos o dia todo, silenciar a voz do nosso ego para se conectar com uma energia superior, tá? E quando a gente vai aprendendo a meditação, vai aprendendo a acalmar a mente, silenciar o ego, a gente consegue olhar de uma forma dissociada para o que está acontecendo dentro da gente e também desapegar dos pensamentos que passam pela nossa mente. Que normalmente a gente está pensando em problema, em conta para pagar, né? Na confusão do filho, do marido, da mulher que você vai ter que resolver, né? Então, a gente está sempre para fora. Então, o meditar é esse olhar para dentro. Até ontem, para o grupo do Destrava, a gente fez uma aula, né, fechada e a gente trouxe várias dicas sobre isso. No sentido assim, o mundo está caindo lá fora, está um caos. Você vai entrar nessa frequência ou você vai conseguir manter a sua paz para lidar com aquilo da melhor maneira? E a meditação, ela nos ajuda com isso também. O mundo pode estar se acabando lá fora. O que você vai fazer? Vai depender de você. Vai depender do seu nível de consciência para com o seu interior. O que vai adiantar você entrar no caos daquele mundo externo? Você vai ajudar alguma coisa resolvendo alguma coisa? Você só vai piorar a situação. Junto com aquela, todo mundo arrancando os cabelos, você vai lá arrancar junto. Aí entra a lei da neutralidade. A lei da neutralidade é uma das leis universais. O que é a lei da neutralidade? Um exemplo. Você vê duas crianças brigando. Você está ali de fora, vendo duas crianças brigando. Faz de conta que essas duas crianças é você e seu marido. Você está ali de fora olhando. Vai, um exemplo.
Você vai entrar no meio da confusão e vai baixar sua frequência, porque isso te influenciou, ou você vai olhar, aí entra a neutralidade, você vai olhar para aquilo e aquilo não vai te afetar. Você está neutralizando essa informação, ou seja, ela não está entrando no teu campo. Essa é uma lei universal, é uma das leis herméticas de Hermes Trismegisto. E aí, o que eu ia falar aqui para você? Ontem a gente estava na aula, né? E aí a Cris perguntou aqui como fazer isso e tudo mais, através de meditação. E a gente sempre lá no grupo falando, gente, vibra na alegria, vibra na alegria. Por que acontece? A gente trabalha com equipamento, além dos exercícios que a gente coloca lá, a gente trabalha com equipamento. O que esse equipamento faz? Esse equipamento ele consegue identificar, através de uma leitura de ressonância, o que tem de informação no teu campo morfogenético. O que é um campo morfogenético? É um campo de informação, é o campo como se fosse o campo das ideias, é o teu campo morfogenético. O que tem lá de interferência que não está fazendo com que você prospere, que não está fazendo com que você seja feliz, que você não está conseguindo um amor, um emprego, saúde, enfim. Esse equipamento ele consegue identificar através de uma leitura de ressonância. A gente identifica e a gente desconecta dessa informação. E aí, depois que eu neutralizei ali, que a gente verificou quanto que você tem o quanto você está conectado com esse seu problema, então a gente vai enviar uma frequência e vai te desconectar para você não vibrar mais essa energia negativa. Só que logo em seguida, a gente manda uma frequência modulada no equipamento de amor, de gratidão, né? De alegria, de prosperidade. O que acontece? Todo o universo é geométrico e matemático. Então, tudo no universo é geometria e matemática. Sabe aqueles brinquedinhos de encaixar de criança que tem um círculo, triângulo, retângulo, você vai encaixando nos buraquinhos? Então, é como se fosse aquilo lá. Então, são figuras geométricas. Aí eu falei pro pessoal, gente, vibra na alegria, vibra no amor, porque eu tô mandando uma frequência alta. Porque eu tô mandando aqui uma informação, uma onda, tá? Para vocês terem uma ideia, que nem a onda do Wi-Fi. O seu celular está funcionando agora porque tem um sinal transmitindo lá do aparelho, conectando o teu celular na internet. Então, você não está vendo, mas existe. Então, é a mesma coisa. O equipamento, ele manda essa onda para o teu campo. Se você estiver vibrando ali numa frequência baixa de escassez, por exemplo, faz de conta que a escassez ela é simbolizada ali, representada por um círculo. E eu mando lá a alegria, que é representada por um triângulo, o triângulo vai passar em cima do círculo e não vai conectar, não encaixa. É que nem um brinquedo. Então, se eu mandar um triângulo, você tem que estar vibrando no triângulo. Esse é um exemplo, tá? Se eu mandar um círculo, você tem que vibrar no círculo. Por quê? Para entrar em ressonância, para as duas ondas se encaixarem. Aí é colapso da função de onda. E quando uma onda ela entra em contato com a outra, ela tem esse colapso, essa informação é enviada para o campo, né, para a substância amorfa, que é uma substância que permeia tudo, tá? Essa informação é enviada para lá, que é para o campo das infinitas possibilidades. E o que isso faz? Ela começa a alcançar pessoas, coisas, situações para materializar aqui para você o que você quer, a prosperidade. Entendeu? Só que a maioria das pessoas está vibrando no círculo, no medo, na escassez. E eu mandando o triângulo, e o triângulo voando para lá, e o círculo... uma confusão. Aí a gente entra no grupo e fala, gente... Porque assim, gente, a gente consegue verificar o grupo, o quanto que eles estão vibrando, o que tem de informação dentro do grupo, né? Aí eu vou lá, gente, eu tô mandando a onda, eu vou verificar, aqueles da risada. Aí eu falo assim, gente, eu vou mandar uma onda aqui, vibra na gratidão. Por quê? Eu quero que a pessoa vibra lá no triângulo. Quero que eu mandar triângulo, entrar em ressonância. Eu falo, atenção, estou enviando uma onda de prosperidade financeira. Vibra na gratidão. O que é vibrar na gratidão? Às vezes a pessoa não entende aqui. Cara, fecha o seu olho, pensa na coisa que você mais ama na tua vida. Teu filho. Pensa no momento que você está com teu filho. Teu casamento, seu cachorro, sei lá, coisa mais feliz. Isso vai te trazer uma emoção. E essa emoção te coloca numa frequência do triângulo. Um exemplo. Eu estou mandando triângulo entre ressonância. É assim, é simples. Para a gente que está aqui, eu e a Cláudia, nessa caminhada há mais de 10 anos, para a gente é simples, porque a gente consegue sim conectar
facilmente com essas energias. Mas para quem está começando agora, é o grupo, cara. Tem que ter um auxílio, porque a gente vive num mundo caótico, onde de 10 pensamentos, 11 é ruim, não é? Não é verdade? Tem mais coisas ruins do que boas. A mente do ser humano pensa em mais coisas ruins do que boas. Então, sim, você precisa de alguém para catar na tua mão, que passou por isso que você está passando, e trazer, vem aqui. Então, eu e a Cláudia, a gente encurta o teu caminho. Você não precisa ficar 10 anos estudando. Não, você tem que estudar para sempre. Mas você não precisa ficar ali 10 anos se matando, por dentro se corroendo. Você fala, cara, não é possível que eu nasci para ser pobre. Não é possível que eu nasci para ser infeliz. Não é possível que eu nasci para sentir medo. Como assim, se você é feito a imagem e semelhança... Ah, começa a falar, não para. Como assim? Você é feito a imagem e semelhança de Deus e você tá assim, eu não aceito, você não pode aceitar essa vida. Vou entrar no grupo e olhar os exercícios. A Cris, ela tá no grupo do Destrava? Eu acredito que a Cris, ela tá no grupo do WhatsApp, não é, Cris? Fala aqui pra gente se você tá no grupo do WhatsApp. Porque, assim, só para explicar, né, para o pessoal, a gente tem um grupo aberto no WhatsApp, até se vocês quiserem entrar, entrem tanto no meu perfil ou no da Renata, até aproveitem para nos seguir. Fala. Ó, o meu link, no link da minha bio, o que tá lá é o grupo da lista de espera do próximo grupo que vai abrir, da próxima turma. Não sei qual que tá no seu. Tá, então vamos esclarecer. Então, vamos por parte. Já existe esse grupo de lista de espera para a próxima turma, tá? Que está aberto, que está no link da Renata. Eu ainda não coloquei no meu. Tá? Então, se você quer participar do próximo grupo fechado do Destrava, o link já está no perfil da Renata. Clica lá e você vai entrar. Só entra se realmente você quer participar, tá? Se você não quer participar, entra no gratuito, tá? E que a Cláudia vai falar agora. Fala, Cláudia. Isso, e aí a gente tem um grupo gratuito no WhatsApp, né, de prosperidade também, que a gente também envia ondas, que a gente vai ali dando direcionamento para o pessoal. E esse link está no meu perfil, tá bom? Então, são coisas diferentes. Então, Cris, você, se for o caso, chama a gente no privado. Você falou que você está no grupo do WhatsApp, né? Então, ou responde aqui se você está no grupo que está aberto ou se você está na lista de espera, né? Porque do WhatsApp é a lista de espera para a próxima turma que vai começar agora no começo de agosto. Aí esse grupo, ele tem sim um valor, ela está colocando lá, tá, gente? Até nesse momento. Ela tá, um valor, são 2 meses que a gente vai acompanhar o pessoal fazendo um trabalho interior muito grande. E aí eu vou começar de trás para frente, né? Porque a gente entrou, nem falou nada, mas eu e Renata, a gente trabalha com expansão da consciência há muito tempo, né? Eu também tenho essa parte terapêutica, por isso que a gente está aqui se complementando e ela já está modulando esse equipamento que complementa com o meu trabalho e vice-versa, né? Porque o meu trabalho também complementa o dela. E aí vocês podem até... Tem pessoas que estão aqui no grupo que estão participando do Destrava, né? Que é o grupo fechado do Telegram. Gente, o pessoal está tendo resultados e mudanças de comportamentos, de padrões, até mesmo desbloqueio já de escassez, né? Muito, muito grande. Claro, não é só o grupo, né? Eu e a Renata, a gente se trabalha todo o tempo até para a gente poder ter essa energia para passar para o grupo também, tá? Então, é algo muito rápido, é muito assertivo por conta do nosso conhecimento, da nossa experiência já com essa área e só tem a agregar, né? A gente tem o lema lá de que só vai melhorar. Né? Só vai melhorar. E como é quântico, né? Para quem não entende, o que é física quântica? É o estudo do micro, do átomo, tudo do micro, tá? Nós somos feitos de átomo, né? Então, é o tudo do micro. E a física quântica, ela veio para unir o homem com Deus novamente. Porque o homem esqueceu o que é Deus. Muitas vezes a gente pergunta para as pessoas, o que é Deus? O que representa Deus para você? Tem gente que não sabe responder, né? E na física quântica, é tudo energia. É uma energia extremamente elevada,
né? E eu e a Cláudia, nós nos unimos aqui para te reconectar com Deus novamente, porque Deus está dentro de você. Deus está em tudo, né? Tanto que agora, acho que uma das próximas aulas que a gente vai ter, ontem a gente teve uma aula com um grupo que estava Prosperidade. Quem estava aqui na aula ontem do grupo, cara, põe aqui o que vocês acharam para o pessoal saber aí como que foi a aula, tá? Então, a próxima aula, nas próximas aulas, a gente vai falar sobre as leis herméticas, né? Que são as leis universais. Então, assim, é extremamente importante você entender as leis universais, porque se você não entender e for contra o fluxo, você só vai meter a cabeça na parede e as coisas vão dar errado. Por quê? Porque você está indo contra o fluxo, né? No universo existe um fluxo e você está indo contra o fluxo, por isso que as coisas dão errado, entendeu? Então, quando você entende as leis herméticas, que Deus está em tudo, tudo está em Deus, você consegue observar tudo, a tua vida, tudo, as pessoas que estão na tua volta, todas as coisas, com outros olhos. Seu ponto de vista, ele muda, né? As pessoas estão lá, que começou dia 11, faz duas semanas e pouquinho que a gente está com o pessoal, e as mudanças são significativas, é muito rápido, né? Até mesmo porque a gente faz exercícios, a gente passa muito exercício, porque a gente vai falar, olha, tem dia que a gente dá a gente pega leve, né? Mas a maioria das vezes a gente tem que pegar pesado. Por quê? A gente tem que fazer com que você pense nesse sentido certo. Não existe certo e errado, mas é no sentido certo para melhorar a tua vida. Porque se a gente deixar você solto, você fica caindo em redes sociais que só fica alimentando a tua mente com porcaria. Nossa, nem tudo. Tem muita coisa, dependendo do que a gente segue aqui, que realmente agrega na nossa vida. Mas a maioria, cara, é porcaria. Você está alimentando também, você está reprogramando tua mente só para lixo. Né? Vendo notícias, né? Notícia sensacionalista, te trazendo mais medo. Fala aí, Cláudia. Exatamente. Essa base, tudo, gente, é informação. Aí você é daquelas pessoas que só assiste aqueles telejornais. Todos, os mais sanguinários e tudo isso. Só vê filme de violência, de pânico, de medo. Gente, você quer vibrar como? Então, tem coisas que, inclusive, se a gente quer ter uma mudança de verdade, a gente precisa escolher. E aí, você vai precisar abrir mão de algumas coisas para fazer outras. E complementando, a gente falou aqui um pouco de física quântica, talvez algumas pessoas nem nunca ouviram falar, não conhecem sobre, assistam o documentário que tem no YouTube que se chama Quem Somos Nós, tá? YouTube, gente, gratuito, tá? Vai lá, ao invés de ficar no TikTok fazendo dancinha e passando seu dedinho lá 2 horas, pega esse documentário e vai assistir Quem Somos Nós, tá? E aí você vai começar a entender, se é que você já não entende alguma coisa, sobre o que é a tal da física quântica. Porque é o seguinte, você sabendo ou não, você já está criando a sua realidade a todo momento. Então, por que não saber isso de forma consciente e falar, opa, olha para sua vida, nossa, tem um monte de coisa errada, né? Então, deixa eu aprender a criar direito. É isso. Caraca, como que eu consegui arrastar todo esse lixo na minha vida? Um saco, homem, você tá arrastando o saco do homem do saco. Cheio do saco. É o saco do homem do saco, gente. Cheio de lixo. Sabe? Lixo emocional, crenças que não agregam em nada na tua vida, pelo contrário, te limita cada vez mais. Não te faz enxergar o novo, não te faz enxergar diferente, não te faz ver outros pontos de vista, ter outras informações, tudo que agrega. A informação, gente, informação é poder. A partir do momento que você tem informação, você tem poder nas suas mãos de mudar a tua vida. Enquanto você não tem informação, você vai viver à mercê da informação dos outros. Uhum. Quê? Quem que escreveu aí? Trilhos, eu não sei o que é isso. Então, gente, enquanto você não tiver informação, você vai viver à mercê da informação de outras pessoas e você vai ficar limitada, né? Olha o tanto de limitação que tem ali. Então, tudo tem frequência, tudo é informação. A massa, ela não pode ter informação. A massa fala quando é a população. Por quê? Porque tem que viver no medo, tem que vibrar no medo. Então, a vibração aqui das pessoas é extremamente baixa. É de dor e sofrimento, é de falta, de escassez.
né? Então, cuide, assim, lá a gente ajuda você a cuidar da tua saúde física, emocional, espiritual, o que mais? Mental. Mental. Isso. Então, a gente ajuda você a cuidar de tudo isso. A gente cuida, a gente olha para todos os lados da sua vida. E o mais importante ali é o mental. Porque da mesma forma que a tua mente, ela pode te colocar lá em cima, ela pode fazer um estrago na tua vida. E muita gente tá aqui, cara, tá com a vida totalmente estragada, desregulada, bagunçada. Por quê? Porque o campo, lembra, o campo, o universo, ele precisa estar em equilíbrio. Ele não quer saber se você está vibrando nas coisas boas ou nas coisas ruins. Ele precisa equilibrar ali. Então, você está vibrando ali na dor, então, peraí, vamos equilibrar aqui, vou trazer mais dor para ela. Precisa existir um equilíbrio. Ele não quer saber se, estou vibrando na prosperidade, então, peraí, vou trazer mais prosperidade. Na dor, peraí, vou trazer mais dor. É assim que funciona. São leis, não é eu e a Cláudia que inventamos. Nem que a gente... podem dar um Google aí, procure leis universais. Entendeu? Não precisa nem saber o nome difícil de escrever, que é o tal do Hermes Trismegisto. Não precisa, joga lá no Google. Leis universais. E aí vocês vão entender que não existe castigo de Deus. O que existe é uma lei, ação e reação. É simples assim, causa e efeito. Então não tem como eu plantar batata e querer colher abacaxi. Entendem isso? É simples assim. E quanto mais a gente vai tendo essa consciência, quanto mais a gente vai se conectando com essas energias mais elevadas, tem que ter uma bela atenção. Porque a gente vai materializando, a gente vai co-criando tudo mais rápido na nossa vida, sejam coisas bacanas ou coisas não tão legais assim. É tudo mais acelerado. E a gente até ontem na aula comentou isso com o pessoal. Falou, vocês fiquem mais espertos agora. Porque vocês vão começar a criar a realidade de vocês mais rápido, para o bem ou para o mal. Então é o orar e vigiar e orar, né? Sempre, gente, a todo momento. Então, para a gente ir finalizando aqui, pessoal, por favor, coloquem se faz sentido, se vocês têm alguma pergunta ou dúvida para a gente responder antes de terminar, né? Porque o nosso intuito aqui, a gente sempre fala isso, é fazer com que vocês expandam a consciência de vocês. Saiam desse piloto automático, dessas crenças da ancestralidade que estão ali arraigadas e que te mantêm muitas vezes na falta, na escassez, na dureza da vida, no sofrimento. E se você está aqui e tendo acesso a essas informações, é você que pode mudar essa história. Depende única e exclusivamente da sua escolha. Você quer continuar no mesmo lugar? Ou você quer mudar esse padrão? Só depende de você, entendeu? Só depende de você. A gente não tem como fazer pelo outro. Então, escolham, né? Colocar isso para vocês como uma meta até. Nossa, eu percebo que eu estou num padrão que não está legal. Como que eu posso mudar isso? Você já se perguntou? Ou você vai ficar nesse lugar por resto, sabe? De vitimização de vítima. Exato. Na energia da vítima, até quando, gente? E a vítima, gente, é um dos piores vampirizadores que existe, que ele sai sugando todo mundo ao redor. É aí que você quer ficar? Então fica a reflexão, tá? A vitimização, gente, a vitimização, ela contagia. Da mesma forma que você escutou que a alegria contagia, a vitimização também contagia, tá? Então são energias extremamente densas, frequência muito baixa, mas dependendo, que nem eu não sei o que eu estava comentando, acho que foi com a Cláudia. Você vive num relacionamento onde a pessoa tem uma energia extremamente elevada e a outra vive na vitimização. Não é só porque a minha é elevada e que eu sou alegre que a sua é mais forte que a dele. Ele está na vitimização, mas a energia dele é mais forte que a tua. Então, é como ele te derrubasse para lá. Fica fazendo assim o campo, entendeu? Então, ele só fica então a energia da outra pessoa está interferindo na sua. Então, fica assim, ó, batendo, fica oscilando o campo. Uma hora tá bem, outra hora tá ruim. Então fica mais ruim, porque dependendo da pessoa, a energia realmente da vitimização é uma das piores que tem. Gente, a vitimização é a pior coisa que existe. Ninguém é vítima e coitadinho aqui, não. Levanta a cabeça e vai, anda e vai em frente aos problemas da sua vida. Os problemas sempre vão existir. Somos
donos de si mesmos. Só não é ninguém, você é responsável pela tua vida. Ficar, porque minha vida tá uma droga porque a culpa é do outro. Ah, minha vida tá uma merda porque a culpa é do outro. Não, gente, a vida. Primeiro, vamos trocar a palavra aqui, culpa, por responsabilidade. Responsabilidade é sua por permitir que o outro faça isso com você. Ponto. Exato. Aí, quando você traz a responsabilidade para você mesmo, você fala: opa, eu estou reassumindo o poder da minha vida. Eu saí, imagina assim, ó, que você estava num carro, só que você estava ali como passageiro. Aí, se você traz a responsabilidade, no caso, a autorresponsabilidade para sua vida, você vai pro volante. Então, é você dirigindo a sua vida, deixando de culpar o amiguinho, tomando vergonha na tua cara e fazendo por si mesmo. É sobre isso, gente. Adoro quando a Cláudia fala assim, toma vergonha na tua cara e vai fazer a sua vida uma vida foda. Exatamente. E foda-se. Já que é pra ser, vai ser foda então, caramba. Falar o português, claro, é verdade. É que eu fico mais, né? A Renata que às vezes solta um, tá? A Cláudia mais, mas às vezes a Cláudia solta também. Mas, gente, estou falando alguma mentira? Conta aqui pra mim. Eu tô mentindo em algum ponto? Não, é isso. Para, gente, de ficar cuidando da vida do outro, de ficar pondo a responsabilidade no outro. E assume, cuida da sua vida, cuida de você. A gente falou ontem no grupo, cuida de você e seja inspiração para outras pessoas. Você não precisa ser exemplo de ninguém. Você pode inspirar outras pessoas, fazendo a sua parte, se cuidando, se melhorando, libertando-se dessa ancestralidade que tem tanta coisa pesada, tem coisa boa, com certeza, né? Tem muita coisa boa também. Só que a gente tem que se libertar dessas coisas que não são legais para a gente poder seguir adiante. Aqui, a pessoa é mimosa, eu não sei o nome da pessoa, né? Mas ela está colocando aqui. Precisamos de muitos de nós perdoarmos pelas perdas. Sim, também. Né? Então é tudo, gente. É trabalhar o perdão, a gratidão, se conectar com a alegria, com a felicidade, né? Se conectar com essas frequências mais elevadas do amor, da coragem. Coragem, gente, agir com a força do coração. Então, prestem atenção nisso e escolham mudar. Porque se você não escolher por você, ninguém pode. Aí pode ter Renata, pode ter Cláudia, pode ter o Buda, o tal do Jesus na tua frente, que não vai acontecer nada. Hashtag você por você. É você por você. E não tenta mudar o outro, não. A gente não, as pessoas elas melhoram para elas conviverem, entendeu? Mas mudar o outro, cara, é só ele com ele. E você com você. Você não tem o poder sobre o outro e nem o outro sobre você. Entendeu? E é isso. Enquanto as energias, quando a gente conseguiu, as pessoas, todas as pessoas que existem no planeta Terra conseguirem entender que nós devemos pensar no sentido de vibração, de frequência, de onda, cara, você vai chegar a um mundo completamente diferente. Completamente diferente. Você vai falar assim, opa, vem vindo uma onda ali, eu não quero essa onda não, vou virar para o outro lado, vou pegar outra onda. Uma frequência, uma vibração, uma energia, eu não quero essa informação não. Quando você começar a ver isso, nossa, sua vida vai mudar completamente. Completamente. Porque é outro nível de consciência, entendeu? Eu me amo. É exatamente isso. A Silvana tá cada dia melhor, essa mulher, gente. É isso aí. É isso. Verdade. Então é isso. Vamos encerrar então. Pessoal, sigam a gente, acompanham. A gente vai colocar muito conteúdo. Daqui a alguns dias a gente vai abrir a segunda turma do Destrava. Então, lá no perfil da Renata tem a lista de interesse. Se você sente no teu coração de verdade, entra. Se não, reflita um pouquinho. Tá? Porque a gente quer pessoas, gente, que estejam abertas, estejam dispostas. E cada um tem o seu momento. Se não for o seu momento agora, tá tudo bem. Entendeu? Tá tudo certo. Cada um vai seguir conforme acha, conforme acredita naquela sua verdade. Né? Então, é sobre isso. Dúvidas, nos perguntem, né? Também aí no privado.
para a gente poder esclarecer se vocês quiserem. O pessoal que está lá no grupo, gratidão, né? Tanto no grupo aberto quanto no grupo de Destrava, né? Os alunos aí, gratidão, gratidão. No grupo aberto, a gente manda frequências lá também, tá? Com equipamento, a gente modula a frequência de prosperidade financeira, a gente ativa potencializa o código Grabovoi 520741 para dinheiro imediato. A gente está trabalhando com frequências lá também dentro do grupo, tá? E esse grupo é o grupo gratuito, pode entrar, o link está na bio da Cláudia. E aí daqui uns dias a gente vai abrir assim um outro grupo, que tem muita gente chamando a gente, perguntando quando que vai ser a próxima turma. Logo mais a gente vai abrir. Então quem tiver interesse, só quem tiver interesse de entrar para a lista de espera do Destrava, aí o link está na minha bio. Tá? Mas qualquer coisa pode chamar no direct, até mesmo nesses... O número que está lá, a gente está lá no grupo, o número que está lá, você pode chamar a gente no particular e perguntar também se tiver alguma dúvida. Tá bom? Então é isso. Tá bom, pessoal? Então, que tenha contribuído com vocês de alguma maneira, tá? Realmente é esse o nosso intuito. E vamos seguir, vamos procurar fazer as escolhas mais conscientes, porque a gente já cria a nossa realidade. Quanto mais conscientes estivermos, melhor. Ó, a pessoa colocou, né? Chegou a hora da verdade, não vai ter mais mimimi. Chega de mimimi. Não dá tempo, não. Verdade. Entendeu? Vai a racha. Exato. Gratidão, gente. Ótima noite. Bom restante de semana para todo mundo. Beijo. Tchau. Ó.